Olá, hoje nós vamos falar sobre vitamina D e coronavírus. Será que vitamina D realmente tem algum papel na prevenção da doença? Vários estudos mostraram aí que bons níveis de vitamina D estavam relacionados com um melhor prognóstico da doença, enquanto baixos níveis de vitamina D estavam relacionados com casos mais graves. Pacientes que foram a óbito ou que precisaram de UTI geralmente tinham níveis de vitamina D deficientes. No entanto, o que nós precisamos saber é que todos esses estudos que saíram até agora são observacionais. Não houve um ensaio clínico randomizado ou algo do tipo. Isso quer dizer que a gente não pode correlacionar causa e consequência. Nós não podemos jurar que vitamina D de fato previna as formas graves do coronavírus. Porque os estudos que nos foi apresentado até o momento, eles eram estudos observacionais. Infelizmente, estudos tipo ensaio clínico que conseguiriam provar alguma causa e consequência real, né? Que a vitamina D realmente prevenisse alguns casos graves de coronavírus, eles provavelmente não serão feitos, tá? Não temos tempo para isso e provavelmente nós ficaremos sem essa informação com um estudo dessa qualidade. Para explicar um pouquinho a limitação do estudo observacional, eu vou dar um exemplo bastante esdrúxulo. Imagine que chegasse alguém fora do planeta Terra e começasse a nos observar. E ele percebesse que em todo local onde há um incêndio, também tem um corpo de bombeiros. Erradamente ele poderia concluir que corpo de bombeiros coloca fogo nas coisas, já que os dois sempre estão juntos. Para nós é muito óbvio que não tem essa relação. O corpo de bombeiro está ali justamente pelo contrário, para apagar o fogo. Mas quando nós estamos diante de um estudo observacional, é realmente isso que está acontecendo. A gente está vendo que os dois estão ali juntos, mas nós não podemos provar que de fato um é consequência do outro. Quer ver um outro exemplo bastante interessante? Sabe-se que quanto mais picolés vendidos na praia, mais ataques de tubarão acontecem. É óbvio que os tubarões não sabem que os picolés estão sendo vendidos e eles não vão atacar só porque picolés estão sendo vendidos. O que acontece? O que acontece é que quando é que as pessoas consomem mais picolés na praia? No verão, quando está quente. Quando é que as pessoas entram mais no mar para tomar banho? No verão, quando está quente. Quando a gente está no mar, quanto mais pessoas estão no mar, maior os riscos de um acidente ou um ataque por tubarão. Então a correlação aí é simplesmente porque o calor levou as pessoas a tomarem mais picolé e a entrar mais na água. Então, apesar de os números de ataques de tubarão aumentarem quando as pessoas tomam mais picolés, isso não quer dizer que uma coisa está influenciando na outra, mas simplesmente está nos mostrando que o calor, né, o verão, fez com que essas duas coisas acontecessem mais frequentemente. O primeiro estudo que eu quero destacar para vocês é este aqui, onde ele mostra uma correlação de vitamina D e mortalidade. Se você ver aí tem uma faixa alaranjada, essa faixa alaranjada aí que vai de 27,5 a 31 é quando os níveis de vitamina D começam a entrar na normalidade e você repara que a linha vermelha que mostra mortalidade, ela despenca, né? Começa a baixar bastante ali. Depois que as vitaminas chegarem em 28, a queda inicia-se. Em 30, 31, basicamente a mortalidade reduz assim drástico, né? E 34 de vitamina D, basicamente zera a mortalidade. Esse outro estudo aqui mostrou-se a relação entre internação em UTI e insuficiência barra deficiência de vitamina D. 100% dos pacientes com menos de 75 anos que foram para a UTI eram portadores de insuficiência da vitamina D. Um terceiro estudo que foi liberado aí no PubMed, mostrando que a vitamina D tinha correlação com menos casos de disfunções múltiplas dos órgãos, tá? Induzidas por infecção pelo Covid.
pacientes com bons níveis de vitamina D tinham menor chance de desenvolver essa disfunção múltipla de órgãos. E por fim, um estudo aqui que evidenciou que suplementações de vitamina D podiam reduzir o risco de infecção, tanto por Covid quanto por influenza, né, as gripes, e também reduzir o risco de morte. Como vocês viram nesses estudos, todos eles mostraram que bons níveis de vitamina D estavam relacionados com as formas mais brandas da doença. Mas como nós já sabemos, já vimos nesse vídeo, nós não podemos jurar que uma coisa é consequência da outra. Existe inclusive a questão do viés do bom paciente, né? Aquele paciente que tem bons vitaminas D pode ser aquele paciente que se exercita no ambiente externo, toma mais sol porque está correndo na rua e as vitaminas D estarem altas, talvez seja só porque ele se expõe mais ao sol e se expõe mais ao sol fazendo níveis de atividade física, né? Talvez ele esteja com o seu peso adequado e geralmente quem toma mais sol, quem faz atividade física, tende a beber mais água e a comer melhor. Então a gente não pode jurar que uma coisa vai ser consequência da outra, ok? Mas vamos observar o papel da vitamina D na nossa imunidade. Nós sabemos que a vitamina D tem um papel de modular a nossa imunidade. Ela ajusta a nossa resposta imunológica. Então o que ela faz? Ela evita que diante da invasão de um micro-organismo, o nosso corpo faça uma resposta exagerada. Muitas vezes, a resposta imunológica exagerada causa mais danos do que o próprio vírus ou a própria bactéria ou qualquer micro-organismo que tenha nos invadido. Uma resposta imunológica exagerada pode ser muito prejudicial. Bons níveis de vitamina D estão correlacionados com uma resposta imunológica adequada, evitando a resposta imunológica exagerada. E o coronavírus, o Covid, qual que é a principal suspeita dos casos graves? É o que eles estão chamando de tempestade de citocinas, né? Uma inflamação exagerada. Isso pode sim estar acontecendo porque níveis baixos de vitamina D aumentam o risco dessa resposta exagerada. Junta-se ao fato da vitamina D modular nossa imunidade, o que os médicos têm observado por todo o mundo, que aquelas pessoas que melhoraram seus níveis de vitamina D e pegaram a doença tiveram um desfecho melhor. Apesar de nós não termos estudos que comprovem que a vitamina D de fato está protegendo as pessoas, ela por si só, e provavelmente não teremos nenhum estudo nesse sentido, quando nós juntamos o papel da vitamina D na nossa modulação, mais a observação que os profissionais estão tendo, nós podemos começar a inferir que a vitamina D tenha sim um papel protetor na questão da infecção por coronavírus. De tal maneira que eu acho extremamente salutar, saudável, que nós mantenhamos bons níveis de vitamina D. Até porque bons níveis de vitamina D não vão ser só para a questão do coronavírus. Bons níveis de vitamina D vai ser útil e importante para vários aspectos da sua saúde. Então eu sou uma das pessoas, um dos profissionais que defendem a vitamina D como uma forma de melhorar a nossa saúde como um todo. E no coronavírus, talvez não vai ser diferente. Apesar dos estudos não serem conclusivos, eu acredito que é algo que vale muito a pena nós nos preocuparmos e se nós acharmos necessário dosarmos a nossa vitamina D e suplementarmos e tomarmos sol com certa regularidade para manter bons níveis de vitamina D. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que ele traga informações de relevância para vocês. Se vocês tiverem gostado, que vocês compartilhem esse vídeo